Saudações! Seja bem-vindo a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Livro 4, Módulo 1, Esperanças e Consolações. Roteiro 1, O Cristo Consolador. Neste roteiro nós vamos estudar a expressão utilizada por Kardec, Cristo Consolador, Consolador prometido, quando ele fala sobre a vinda do Espiritismo, que Cristo prenuncia essa vida, trazendo a ideia de que ele viria para consolar, para trazer para as pessoas uma esperança na vida futura. E é sobre isso que nós vamos conversar nesse roteiro. A ideia de Deus presente na humanidade desde os tempos remotos é identificada nas práticas de adoração do politeísmo e do monoteísmo nascente. No politeísmo, os rituais de adoração eram caracterizados por práticas devocionais, algumas simples, como a oferenda de alimentos, frutos da terra e flores às divindades, outras de feição bárbara e desumana, tinha como princípio o sacrifício de animais ou de pessoas. Com o monoteísmo, ocorreu o paulatino abandono dos rituais primitivos, indicando que alguma transformação ocorreu no íntimo do ser humano, a princípio de forma tímida, pois o ser ainda sentia a necessidade de adorar a Deus de forma figurada, representada nas diferentes manifestações da idolatria, antes que pudesse alcançar a compreensão de adorar a Deus em espírito e verdade, como ensina o Espiritismo. As práticas devocionais de adoração primitivas e idólatras apresentavam uma característica comum: o temor a Deus. Nasceu daí a necessidade da construção de nichos de adoração, coletivos e particulares, associados ou não à prática de sacrifícios, como tentativas de agradar ou acalmar a divindade. Com o advento do cristianismo, porém, Jesus revela a Deus, o Criador Supremo, como Pai amoroso e misericordioso, que não exige dos crentes manifestações externas de devoção. Essa ideia, diametralmente oposta ao Deus dos exércitos, que determina a morte, o sofrimento e a destruição dos próprios filhos, provocou muitos conflitos e entrechoques de opiniões entre os judeus e mesmo entre os primeiros cristãos. Sob o império da lei de progresso, porém, o homem é impulsionado a ascender planos mais elevados, a rever as suas concepções religiosas, a entender o significado de sua existência e qual é a sua destinação espiritual. Com o advento do Cristo Consolador, a humanidade caminha em outra direção, buscando Deus dentro de si, para mais tarde, com o Espiritismo, transformar-se em colaborador de Deus. Analisando a história da humanidade, nós temos lá nos primórdios a questão do politeísmo, do culto a diversos deuses, e muitos desses deuses eram associados a fenômenos da natureza. E o homem, para tentar remediar, para tentar negociar com esses deuses, ele utilizava rituais, utilizava sacrifícios como forma de agradar a esses deuses. Depois chegou o monoteísmo através dos judeus, através dos hebreus. No monoteísmo percebeu-se a existência de um único Deus, mas esse único Deus ainda era visto como o detentor de um poder que poderia massacrar, um Deus punitivo, um Deus julgador, um Deus que precisava também de oferendas, de cultos, de rituais para agradar a esse Deus. Quando chega Cristo, Cristo vem mudar a feição de Deus. Agora Deus não era mais visto como um Deus punitivo e um Deus rigoroso. Ele era visto como Deus amor. E Cristo traz essa visão de Deus, esse Deus amoroso. E ele começa, então, a impulsionar no homem a necessidade da mudança, de olhar para o Deus como algo interior. E a sua relação com Deus é fruto exatamente dessa sua transformação interior. Mas Cristo mesmo preparou e disse que não poderia mostrar tudo, mas que haveria o Espírito da Verdade que traria o Consolador prometido. E então vem o Espiritismo, que agora coloca sobre cada um de nós a responsabilidade da transformação interior. Essa jornada, esse caminho que Kardec mostra sobre
a égide do capítulo do Cristo Consolador, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E é isso que a gente vai aprofundar mais nesse nosso estudo desse roteiro. Tópico 1, o Cristo Consolador. Importa considerar que Jesus não foi um filósofo, nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual na direção das coletividades terrícolas. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras do apóstolo acima referidas. Tais ideias são condizentes com outras existentes em O Livro dos Espíritos, questão 625, em que os orientadores da codificação espírita informam ser Jesus o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Sendo assim, ainda que não tenhamos noção exata da dimensão espiritual de Jesus, da sua missão e do que ele representa para a humanidade terrestre, é necessário, como medida de prudência e de fé, seguir as orientações e esclarecimentos prestados pelo próprio Jesus e pelos benfeitores espirituais a respeito do Mestre ao longo dos séculos. Conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o modelo de guia e referência para a humanidade, a resposta que a espiritualidade dá é Jesus. Jesus ele veio para justamente oferecer para toda a humanidade a referência, o caminho. Ele não veio destruir a lei, ao contrário, ele veio confirmar a lei de Deus, as leis divinas. E ele veio trazer a lei mais importante, que é a lei de amor. A lei de amor, justiça e caridade. Esse é o papel do Cristo. E ele, então, vem ensinar para nós que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, fechando o circuito da relação de amor, que a relação de amor deve abranger o Criador, deve abranger todas as criaturas e abranger a si próprio. Essa referência de Jesus, essa referência que Jesus deixa para nós, ela é o alicerce, é a base para que possa depois chegar o Consolador prometido, que é o Espiritismo. No capítulo 6º de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Cristo Consolador, Allan Kardec discorre sobre a importância de aceitarmos o jugo do Cristo e a necessidade de envidarmos todos os esforços para entender e praticar a sua mensagem mortal. Esclarece também que este entendimento pode ser realizado por meio dos ensinos espíritas, uma vez que o Espiritismo é o Consolador prometido, pois Jesus é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Portanto, Jesus vem apresentar a lei de amor, mas não bastava apenas a vinda de Jesus e a apresentação da lei de amor. Era preciso a segunda etapa, que é exatamente a chegada do Consolador prometido, que é o Espiritismo, porque é ele que vai permitir a compreensão de tudo aquilo que Jesus falou e mais o entendimento daquilo que ele não pôde falar naquele tempo. E vem o Espiritismo para servir, então, de orientação para a transformação do homem, para viver a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Em outro momento, afirma o codificador: são chegados os tempos em que as ideias morais hão de desenvolver-se, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Porém, não se deve acreditar que esse desenvolvimento se faça sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se dedicarão a uma ciência que lhes dê a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Tópico 2. O jugo do Cristo. Em geral,
A mensagem cristã é aceita e admirada no mundo inteiro. Raros são os povos, sobretudo os do Ocidente, que não reconhecem o elevado teor moral do Evangelho. Entretanto, este fato está longe de os fazer submissos ao jugo do Cristo e de colocar em prática os seus ensinamentos. Aliás, é preciso entender o verdadeiro sentido da expressão jugo do Cristo. Significa o auxílio concedido pelo Senhor para nos conduzir ao caminho da verdadeira liberdade e felicidade. Não se refere a uma imposição ou subjugação, como erroneamente foi interpretada no passado, diametralmente oposta ao sentido destes ensinos de Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, Bíblia de Jerusalém. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem amenizar o seu amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus estabelece uma condição para a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. O jugo do Cristo é exatamente o cumprimento da lei de amor, justiça e caridade. Embora isso exija um esforço do homem, Jesus deixa claro que esse jugo é leve e o fardo é suave, justamente porque ele liberta o homem da vida material e faz o homem trilhar o caminho da vida espiritual. Porque livre das vicissitudes da vida, dos sofrimentos, entendendo que tudo é uma fase passageira, uma etapa para uma vida espiritual que é longeva, que é infinita, isso faz com que o homem compreenda que todas as etapas difíceis são apenas degraus na sua ascensão espiritual. Por isso que Jesus vem apresentar o seu jugo como o caminho para a libertação do homem das dores do mundo material. Vemos então que é sempre de âmbito individual a decisão de transformar-se para melhor. Cada pessoa, com os recursos de que dispõe, onde e como viva, tem condições de renovar-se espiritualmente, libertando-se do círculo vicioso de erro e acerto, determinado pela lei de causa e efeito. É preciso trabalhar à vontade e empenhar-se no próprio esforço evolutivo. Não há dúvidas de que o processo de melhoria espiritual é árduo, especialmente quando se aplica a espíritos seriamente comprometidos com a lei de Deus. Os recursos divinos, contudo, são inesgotáveis e, com eles, podemos imprimir nova direção à existência. As provações, neste aspecto, se revelam como oportunidade de aprendizado que, se bem aproveitadas, impulsionam o progresso individual e coletivo. Por outro lado, é sempre bom ter em mente que o crescimento espiritual não acontece apenas pelas trilhas da dor, mas também pelo exercício do amor, como ensina o apóstolo Pedro em sua primeira epístola. Acima de tudo, cultivai com todo o ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Bíblia de Jerusalém. Podemos perceber que cada um de nós, então, tem, dentro da lei de liberdade, a possibilidade de seguir uma trilha, um caminho, uma jornada de evolução espiritual. Essa trilha é uma trilha que exige de nós esforço. Esforço na reforma íntima, esforço no melhoramento pessoal. Mas é uma trilha que, ao ser percorrida, garante para nós a ascensão,
a proximidade maior com Deus, com Jesus. Mas, nesse caminho, nós vamos nos deparando com as provações, que são as dificuldades, são aquelas nossas sombras do passado que retornam no presente para que nós possamos depurá-las, possamos corrigir os nossos equívocos do passado. Mas a provação não é o único meio de evolução, ele é um desses meios. O outro meio de evolução é o amor, é o exercício da caridade, a prática do bem. Essas duas vertentes, elas vão nos impulsionar para a evolução. As provações com seus desafios e dificuldades e dores e a prática da lei de amor. Tópico 3. O Consolador prometido por Jesus. Antes da crucificação, no momento da última ceia de Jesus com os apóstolos e discípulos, ele promete enviar outro Consolador, denominando-o de Espírito de Verdade. Este Consolador só viria no futuro, quando a humanidade estivesse mais esclarecida. As seguintes palavras de Jesus expressam a sua promessa: se me amais, observareis os meus mandamentos. E rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, Espírito de Verdade, Espírito Santo, para que convosco permaneça para sempre. O Espírito de Verdade que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece convosco. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 e 18, Bíblia de Jerusalém. Por sua vez, acrescenta Kardec: o Espiritismo vem no tempo previsto cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de Verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender que o Cristo só disse por parábolas. Disse o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Em outras palavras, não basta relembrar os ensinamentos proferidos por Jesus, mas entendê-los plenamente, sem as limitações da linguagem literal ou simbólica comum dos textos evangélicos. O primeiro Consolador é, obviamente, o próprio Evangelho. O outro, o Consolador prometido, é o Espiritismo, assim entendido porque revive as lições evangélicas na forma como Cristo ensinou, livres de dogmas e normas teológicas, e também por esclarecê-las em espírito e verdade. O Consolador prometido por Jesus, ele viria quando a humanidade tivesse em condições de entender com maior profundidade os ensinamentos do Cristo. E mais, compreender aquilo que Cristo não pode falar nem mesmo por parábolas. O Espiritismo ele desempenha esse papel porque, inclusive, ele é conduzido em várias passagens. Kardec traz mensagens do Espírito de Verdade, o mesmo termo usado por Jesus quando ele diz que ele pediria ao Pai que enviaria o Espírito de Verdade, o Consolador prometido. O que precisamos entender é que o Espiritismo vem apenas completar o trabalho que Jesus ele já fez na Terra. O Espiritismo vem dar maior clareza, maior luz, maior possibilidade de entendimento a tudo aquilo que Jesus veio trazer aqui na Terra. Por isso que precisamos entender que o Espiritismo ele é um instrumento que vai ajudar a humanidade, ajudar a nós a nos aproximar mais de Deus, porque vamos entender com mais clareza a nossa relação com o mundo espiritual, que nós somos espíritos que estamos habitando aqui o mundo material, mas que nossa morada, nosso destino é o mundo espiritual. Percebe-se, então, que o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio dar cumprimento às profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra,
e sim no reino dos céus. Venho ensinar-lhes o caminho que conduz a esse reino, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se a respeito de muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para apanhar o sentido oculto de certas palavras suas, era necessário que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave, e essas ideias não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de maturidade. Contudo, para compreendermos integralmente a mensagem de Jesus, devemos aprender a decodificá-la. Precisamos de uma chave. Esta chave é a doutrina espírita. Jesus, o mestre, Kardec, o professor, Jesus, a porta, Kardec, a chave, como afirma Emmanuel. Assim, conclui Kardec. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Jesus, ele veio então dar ao homem a compreensão da lei de amor. Ele veio para sedimentar as bases para a evolução da humanidade. Só que ele não poderia falar tudo, até porque o homem, espírito aí encarnado naquela época, ainda precisava evoluir um pouco mais para estar em condições de compreender muitas das coisas que Jesus ele falou e que ele não pôde falar. E aí, Jesus deixa já o caminho pronto e avisa que ele enviaria o Consolador prometido, que efetivamente se apresenta quando a humanidade está em condições de compreender melhor a existência da vida espiritual. Então, Kardec, ele prepara, através da doutrina espírita, ele organiza aquilo que o mundo espiritual está apresentando como um Consolador prometido. Por isso que Emmanuel, ele coloca, que Jesus é o mestre, que Kardec é o professor, diz que o Evangelho, que Jesus é a porta e que o Espiritismo é a chave, porque ele abre para a humanidade o sentido e a compreensão daquilo que Jesus ele veio ensinar. Precisamos aliar na compreensão que a doutrina espírita nos possibilita aos ensinamentos de Jesus. Eles são complementares. E o Consolador prometido, ele só vem, na verdade, trazer para nós essa possibilidade de compreendermos a temporalidade dessa existência terrena e que todos nós somos espíritos caminhando numa jornada evolutiva e que o mundo espiritual é o nosso verdadeiro lar. Esse era o conteúdo que tínhamos, então, para esse nosso roteiro, esse nosso estudo. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que nós vamos responder com o maior prazer. Eu peço que você curta, comente, compartilhe, ajude esse conteúdo, esse estudo, chegar a mais pessoas que estão buscando proximidade com o Cristo. Muito obrigado por sua atenção, fique com Deus, muita paz e muita luz.